Você já parou para pensar que o livro mais temido da Bíblia pode ser, na verdade, o mais cheio de esperança? O Apocalipse não foi escrito para assustar você, ele foi escrito para revelar quem realmente governa a história, quem vence no final e qual é o verdadeiro destino da humanidade. Durante séculos, esse livro foi cercado por medo, confusão e especulações. Muitos o evitam, outros o transformam em um quebra-cabeça impossível de montar. Mas quando olhamos com atenção, percebemos algo surpreendente. Por trás de cada símbolo, cada visão estranha, de cada número misterioso, existe uma mensagem clara, poderosa e profundamente consoladora. O Apocalipse não começa com destruição, ele começa com Jesus. Para entender essa revelação, precisamos voltar ao início da história. O livro foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. Não um homem empolgado, mas um homem já idoso, marcado pelo tempo, pelas perseguições e pelas perdas. João estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa usada pelo Império Romano como prisão política. Ele não estava ali por acaso, estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sozinho, isolado, longe da igreja que ajudou a construir, João poderia ter pensado que sua missão havia acabado, mas é exatamente nesse cenário de abandono humano que Deus se revela de forma mais intensa. Em um dia comum, enquanto João orava, algo extraordinário acontece. Ele ouve uma voz forte, poderosa, como o som de uma trombeta dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." Quando ele se vira para ver quem fala, seus olhos contemplam uma visão que muda tudo. João vê Jesus, mas não o Jesus simples que caminhava pelas estradas da Galileia. Ele vê o Cristo glorificado, ressuscitado, exaltado. Seus olhos são como chamas de fogo penetrantes que veem tudo. Sua voz soa como o barulho de muitas águas, firme e majestosa. Suas vestes resplandecem como a luz e em sua mão estão 7 estrelas. De sua boca sai uma espada afiada. É a imagem do Senhor soberano, vencedor da morte, aquele que reina para sempre. Diante dessa visão, João não consegue ficar de pé. Ele cai como se estivesse morto. Mas então Jesus se aproxima, toca nele e diz algo que ecoa por todo o livro do Apocalipse: não temas. Essas duas palavras mudam tudo. Jesus continua: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer. É aqui que começa de verdade, não como um livro de terror, mas como uma revelação dada por Jesus para fortalecer, corrigir e preparar o seu povo. A própria palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelar, tirar o véu, mostrar aquilo que estava oculto. O objetivo nunca foi esconder, mas revelar. Revelar Cristo em sua glória, revelar o plano de Deus para a história, revelar que mesmo quando o mundo parece fora de controle, o Cordeiro continua no trono. Antes de falar sobre o fim dos tempos, Jesus faz algo essencial. Ele fala com a igreja. João recebe mensagens diretas para as 7 igrejas da Ásia. Cada uma representa um retrato espiritual diferente. Igrejas perseguidas, fiéis, cansadas e comprometidas. Outras acomodadas, frias, corrompidas ou orgulhosas. Em cada carta, Jesus elogia o que está certo e confronta o que está errado e faz promessas eternas aos vencedores. Essas cartas não são apenas para o passado, elas são um espelho, um chamado ao arrependimento, à perseverança e à fidelidade. Antes que os grandes eventos se desenrolem, Deus prepara o coração do seu povo. Então, de repente, João vê algo novo, uma porta aberta no céu. Ele é arrebatado em espírito e levado à sala do trono. E o que ele vê ali é revelador. Não há caos, não há confusão, há ordem, há autoridade, há um trono no centro de tudo. Relâmpagos, trovões e vozes saem desse trono. Um arco-íris o cerca, lembrando a aliança de Deus. Ao redor dele, 24 anciãos lançam suas coroas em adoração. 4 seres viventes, com formas simbólicas, clamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No centro dessa cena celestial
celestial a um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E uma pergunta ecoa por todo o céu: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? João chora, que ninguém é encontrado digno, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra. Mas então um dos anciãos se aproxima e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu. Ele pode abrir o livro. João olha esperando ver um leão, mas o que ele vê muda completamente sua percepção. Ele vê um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas que está vivo. É essa a grande revelação do Apocalipse. O poder não está na força bruta. A vitória não vem da violência. O governo do universo está nas mãos daquele que venceu através do sacrifício. O cordeiro se aproxima do trono e toma o livro da mão de Deus. E naquele instante o céu explode em adoração. Milhões de anjos proclamam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Porque somente ele é digno. Somente ele pode revelar o sentido da história. Somente ele pode conduzir o mundo ao seu desfecho final. E quando o cordeiro começa a abrir os selos, os eventos que moldam o destino da humanidade começam a desenrolar. Quando o cordeiro rompe o primeiro selo, algo acontece imediatamente. João vê um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco e recebe uma coroa. Ele sai vencendo e para vencer. À primeira vista, muitos confundem essa figura como o próprio Cristo. Mas esse cavaleiro pode representar a conquista humana, o desejo de dominação, a expansão do poder disfarçada de paz. É a ilusão de que o homem pode governar o mundo sem Deus. O segundo selo é aberto e surge um cavalo vermelho da cor do sangue. Seu cavaleiro recebe autoridade para tirar a paz da terra. Ele empunha uma grande espada. Guerras explodem, nações se levantam contra nações. Conflitos internos, ódio, violência e divisão se espalham. A falsa paz do primeiro cavaleiro se desfaz rapidamente. Com o terceiro selo aparece um cavalo preto. O cavaleiro segura uma balança na mão. Uma voz declara preços absurdos por alimentos básicos. A fome se espalha, a escassez domina, mas algo chama a atenção. O vinho e o azeite não são tocados. Luxo para poucos, miséria para muitos, um retrato cruel da injustiça econômica. Quarto selo revela um cavalo pálido, com aparência de morte. Seu cavaleiro se chama Morte e o inferno o segue. Eles recebem autoridade para matar a quarta parte da terra por meio da guerra, da fome, das doenças e das feras. É a consequência final de um mundo que rejeita a vida que vem de Deus. Esses 4 cavaleiros não são apenas figuras futuras. Eles representam forças que já atuam no mundo, mas o Apocalipse mostra que no fim elas se intensificarão como nunca antes. Quando o 5º selo é aberto, a cena muda completamente. João não vê destruição na terra, mas algo profundo no céu. Debaixo do altar, ele vê as almas dos mártires, pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Elas clamam: até quando, ó Senhor, justo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Cada um recebe uma veste branca. Elas são consoladas. O juízo virá, mas no tempo certo. Deus não se esquece de nenhum dos seus. O 6º selo faz um abalo cósmico. Um grande terremoto sacode tudo. O sol escurece. A lua se torna como sangue. As estrelas parecem cair do céu. O firmamento se enrola como um pergaminho. Montanhas e ilhas são removidas do seu lugar. Diante dessa cena, reis poderosos, ricos e pobres correm para se esconder. Eles clamam aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O grande dia do juízo chegou e a pergunta ecoa: quem pode permanecer de pé? Mas antes que o 7º selo seja aberto, Deus interrompe a sequência. Ele cria uma pausa, um momento de misericórdia no meio do juízo. 4 anjos estão posicionados nos 4 cantos da terra, segurando os ventos da destruição. Outro anjo sobe do Oriente com o selo do Deus vivo e clama: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado
selado os servos do nosso Deus em suas testas. João ouve o número dos selados, 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Eles são marcados como pertencentes a Deus, protegidos espiritualmente em meio ao caos. Mas então João vê algo ainda maior, uma multidão que ninguém pode contar, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Elas estão diante do trono e do Cordeiro, vestidas de branco, com ramos de palmeira nas mãos. Elas clamam: a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Essas pessoas vieram da grande tribulação. Elas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora estão diante de Deus. Não terão mais fome nem sede. O sol não cairá sobre elas. O Cordeiro as guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E é aqui que o Apocalipse revela seu coração. No meio do juízo, Deus salva. No meio da dor, Ele acolhe. Enquanto a terra se agita, o céu celebra. Então, finalmente, o sétimo selo é aberto. Há silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio pesado, sagrado, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração. Algo ainda mais sério está prestes a começar. 7 anjos se colocam diante de Deus, cada um recebe uma trombeta. Outro anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro. Ele oferece incenso junto com as orações dos santos. As orações sobem diante de Deus. Então o anjo lança fogo do altar sobre a terra. Relâmpagos, trovões e terremotos sacodem tudo. As trombetas estão prestes a soar. A primeira trombeta é tocada. Saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 das árvores e da vegetação é destruído. A segunda trombeta soa. Algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 do mar se torna sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre. Navios são destruídos. A terceira trombeta traz uma estrela ardente chamada absinto. Ela cai sobre os rios e fontes. As águas se tornam amargas. Muitos morrem ao bebê-las. A quarta trombeta escurece os céus. 1/3 do sol, da lua e das estrelas perde a sua luz. O dia e a noite ficam mais sombrios. Antes da quinta trombeta, um aviso ecoa. Uma águia voa pelo céu clamando: ai, ai, ai dos que habitam na terra. O que ainda virá será pior. Quando a quinta trombeta soa, João vê algo assustador. Uma estrela que havia caído do céu recebe a chave do abismo. Quando o abismo é aberto, uma fumaça espessa sobe, escurecendo o sol e o ar. De dentro dessa fumaça surgem criaturas estranhas, descritas como gafanhotos, mas diferentes de tudo o que existe na terra. Eles parecem cavalos preparados para a guerra. Têm rostos como de homens, cabelos de mulheres e dentes como de leões. Suas couraças soam como os carros de guerra em movimento. Eles não atacam plantas e nem árvores. Seu alvo são os homens que não têm o selo de Deus. Essas criaturas recebem poder para ferir como escorpiões. O tormento dura 5 meses. A dor é tão intensa que as pessoas desejam morrer, mas a morte foge delas. Essas criaturas têm um rei sobre si, o anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Seu nome significa destruidor. Esse é o primeiro ai, mas ainda há 2 ais por vir. Quando a 6ª trombeta soa, 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates são soltos. Eles estavam preparados para uma hora específica, um dia, um mês e um ano. Agora são liberados para executar juízo. Eles lideram um exército gigantesco, 200 milhões de cavaleiros. João tenta descrever o que vê: cavalos com cabeças de leão, de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. As cores são intensas, como chamas vivas. Com essas pragas, 1/3 da humanidade é morto. Muitos estudiosos acreditam que João esteja descrevendo armas de destruição em massa usando a linguagem do seu tempo. Tanques, explosões, gases, fogo, destruição em escala global. Seja como for, a mensagem é clara. O poder humano atinge um nível jamais visto. E ainda assim, algo impressionante acontece. Os sobreviventes não se arrependem. Eles continuam adorando ídolos, permanecem na feitiçaria, na imoralidade, na violência e no engano. Mesmo diante do juízo, o coração humano continua endurecido. Então João
João vê um anjo poderoso descendo do céu. Ele está envolto em nuvem. Seu rosto brilha como o sol. Seus pés são como colunas de fogo. E em sua mão ele segura um pequeno livro aberto. O anjo clama com voz forte. 7 trovões respondem. João começa a escrever, mas uma voz do céu o interrompe. Sela o que os trovões disseram. Não escrevas, nem tudo é revelado agora. O anjo entrega o livrinho a João e diz: toma-o e come-o. Na boca ele é um doce como mel. No estômago se torna amargo. Essa é a palavra de Deus, doce para quem crê, amarga para quem rejeita. João recebe então uma nova missão. Ele deve profetizar novamente a muitos povos, nações, línguas e reis. A mensagem ainda precisa ser anunciada. Em seguida, João recebe uma vara para medir o templo de Deus, o altar e os que ali adoram. Mas o átrio exterior fica de fora. Ele foi entregue aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Essa medição representa proteção espiritual para os fiéis enquanto o mundo passa por julgamento. E nesse contexto que surgem duas figuras impressionantes, as duas testemunhas. Elas profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Podem transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Quando alguém tenta feri-las, fogo sai de suas bocas e consome seus inimigos. Durante todo o tempo designado por Deus, ninguém consegue tocá-la. Mas quando sua missão termina, algo muda. A besta que sobe do abismo faz guerra contra elas. Ele as vence, ele as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas da grande cidade onde o Senhor foi crucificado. O mundo inteiro observa. Pessoas de todas as nações comemoram. Elas trocam presentes, celebram a morte das testemunhas. A verdade foi silenciada, pensam elas. Mas depois de 3 dias e meio, algo acontece. O espírito de vida vindo de Deus entra nelas. Elas se levantam. Grande temor cai sobre todos que as veem. Uma voz do céu chama: subam para cá. E diante dos olhos do mundo elas sobem numa nuvem. Naquele momento, um grande terremoto sacode a cidade. 10.000 pessoas morrem. Os sobreviventes finalmente dão glória ao Deus do céu. Essa cena revela algo poderoso. A palavra de Deus não pode ser destruída. Mesmo quando parece derrotada, ela ressuscita. Então a 7ª trombeta soa. Vozes poderosas ecoam no céu. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciões se prostram, eles adoram. O templo de Deus se abre no céu. A Arca da Aliança aparece. Relâmpagos, trovões, vozes, terremotos e saraiva preenchem a cena. Mas o Apocalipse ainda não terminou. Se essa mensagem falou com você e se esse conteúdo te ajudou a entender o Apocalipse de uma forma mais clara e profunda, deixe o seu like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui nós caminhamos juntos pela palavra, sem medo, sem sensacionalismo, buscando entendimento, esperança e fé para os dias que estamos vivendo. Escreva aqui embaixo o que mais te marcou neste vídeo. Seu comentário pode fortalecer outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E não vá embora, porque a saga continua. No próximo vídeo você acompanhará mais revelações. Até lá, fique firme, permaneça fiel, permaneça vigilante e nunca se esqueça que o Cordeiro venceu e ele vem. Forte abraço.